Já estamos. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar promovido pelo CAC Angola, a Comissão de Angola do Centro de Arbitragem Comercial, no intuito de promover a cultura arbitral. Hoje o nosso tema tem que ver com a gestão eficiente do processo arbitral. Vamos falar da eficiência do processo que materializará a conjugação da celeridade, flexibilidade, sempre com devido respeito aos princípios da igualdade e contraditório das partes. Para não desenvolver mais, eu vou passar agora aqui a palavra à professora doutora Mariana França Gouveia, que é presidente do Centro de Arbitragem Comercial, para umas breves palavras de abertura. Muito obrigada, Maria América, e boa tarde a todos e também aos colegas aqui presentes e sobretudo, boa tarde a quem nos ouve a partir de Angola e de outros países. Peço desculpa. Eu estou aqui apenas para umas breves palavras, só para apresentar um pouco o Centro de Arbitragem Comercial. Este é um webinar organizado pela Comissão de Angola do Centro de Arbitragem Comercial e aproveito para agradecer também todo o trabalho que os membros da Comissão têm tido no desenvolvimento desta sua missão, aqui nas pessoas da Maria América dos Santos e da Helena Prata, que têm colaborado connosco. E dizer, relativamente ao Centro de Arbitragem Comercial, que ele tem a sua sede física, digamos assim, em Lisboa, no centro de Lisboa, num edifício antigo e muito, muito bonito. Para quem quiser nos visitar, temos sempre as portas abertas. E é um centro de arbitragem que existe, não há tantos anos quanto existe o edifício onde nós estamos localizados, mas existe desde que em Portugal se foi aprovada a primeira lei de arbitragem voluntária moderna, digamos assim. Portanto, desde fim dos anos 80, tem neste momento quase 40 anos e tem já uma experiência bastante ampla na gestão de procedimentos arbitrais, mais de, enfim, centenas e centenas de processos que já passaram pelo nosso centro de arbitragem e que nós temos administrado, enfim, da forma que entendemos ser a mais adequada a cada caso concreto, portanto, não apenas numa lógica de um procedimento igual, mas também numa lógica de flexibilidade, que é uma das características da arbitragem, que será seguramente falada aqui. O centro de arbitragem tem esta experiência, o que é algo bastante importante quando se escolhe uma instituição arbitral, e gostava de frisar este aspecto: o facto de a nossa sede física estar em Lisboa não significa, como acontece aliás com quase todas as instituições arbitrais, que não possamos administrar arbitragens com sedes noutros países, noutros locais, e assim aliás tem acontecido, já tivemos arbitragens com sede noutros locais, em que se aplicam direitos diferentes e em que a estrutura legal e física é diferente, mas os serviços do centro de arbitragem e o regulamento do centro de arbitragem se aplicam àquele caso. Falamos não só de arbitragem, também de mediação, dispute board e de outros mecanismos de resolução alternativa de litígios que nós oferecemos. E, portanto, a nossa presença também fora de Portugal, fora de portas, quer seja em Angola, Moçambique, Cabo Verde, enfim, noutros países, também tem a ver com esta possibilidade que nós temos e que tem vindo a acontecer e gostaríamos, obviamente, que fosse incrementada, de podermos ser administradores ou administrarmos arbitragens fora de Portugal. Convido, portanto, todos a aceder ao nosso site, que é www.centrodearbitragem.pt, é fácil, e também seguramente quando se inscreveram neste webinar acederam ao nosso site, onde poderão encontrar toda a informação sobre o centro, não só o regulamento, as regras que se aplicam, também os custos que se aplicam aos processos, e também toda a informação sobre a nossa lista de árbitros, a nossa lista de mediadores, enfim, tudo aqui. E também, importante, um aspecto importante, a cláusula arbitral e de mediação que nós sugerimos que seja incluída nos contratos quando pretendem que, havendo um litígio no futuro, esse litígio seja administrado pelo nosso centro. Era um pouco para fazer a apresentação do nosso centro aqui para os nossos participantes, desejar um excelente webinar. O tema é muitíssimo interessante e é uma grande preocupação também do centro que os processos sejam tramitados da forma mais eficaz, mais eficiente possível para todos, para as partes, para os advogados, para os árbitros, para o próprio centro. É uma das
vantagens da arbitragem é uma das nossas grandes preocupações, além de outras, mas esta é seguramente uma das nossas preocupações e, portanto, é com muito interesse que vemos aqui esta iniciativa, mais uma vez, do CAC Angola de promover esta discussão. E com isto, mais uma vez agradecendo, passo a palavra à Maria América dos Santos e desejo a todos um bom webinar. Mariana, muito obrigada pelas breves notas. Vamos então começar o nosso webinar. Vários aspectos concorrem para que se possa falar da gestão eficiente de um processo arbitral, desde a assistência e representação das partes, a escolha dos árbitros, a clareza das regras processuais, a gestão do calendário processual, hoje, cada vez mais, o uso de tecnologia, a transparência na comunicação. Portanto, aqui uma série de elementos, todos eles absolutamente importantes, vão concorrer para uma sentença célere, mas também com qualidade e em tempo. Para vos falar de todos estes aspectos, e esperamos ter tempo, temos como convidados a professora doutora Helena Prata, doutora em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, mestre em Direito Societário pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Agostinho Neto. É advogada com vasta experiência nas áreas de petróleo e gás, mineiro, contratos públicos. É membro direto da ICC, vice-presidente da Comissão de Anticorrupção e Responsabilidade Social da ICC e membro da Comissão da ADR, Solução Amigável de Litígios, da ICC. A sua experiência em arbitragem inclui atuação como advogada, mas também como árbitro em arbitragens ad hoc institucionais. Temos também outra presença feminina, da doutora Joana Galvão Teles, que é vogal do Conselho do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e integra o Departamento de Contencioso e Arbitragem da Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados desde 2005, atuando atualmente como of-counsel. Tem atuado como advogada, mas também já interveio como árbitro em arbitragens da CCI. Organiza e participa como docente em diversos cursos da Nova School of Law. É também membro do Conselho de Ontologia da Associação Portuguesa de Arbitragem e integra ainda a Comissão de Gestão do Centro de Arbitragem da Concórdia. Recentemente, entregou a sua tese de doutoramento em arbitragem na Nova School of Law. As duas primeiras convidadas vão abordar este tema mais na perspectiva da advocacia, sendo que a professora doutora Helena também vou chamá-la aqui para abordagem como árbitra. Temos para uma abordagem mais institucional o doutor José Castro Issola, que é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. É advogado com experiência de mais de 30 anos em Portugal e no Brasil. Atualmente é secretário-geral do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, desde agosto de 2021. E como árbitro, na perspectiva de árbitro, o professor Dr. Rui Pinto Duarte, que é licenciado em Direito, mestre em Ciências Jurídicas e doutor em Direito Privado. É atualmente professor catedrático da Faculdade de Direito da Escola de Lisboa, da Universidade Católica Portuguesa. Já exerceu funções de docente em várias universidades, é autor de vários livros e uma dezena de artigos, em matérias como o direito dos contratos, sociedades, direitos reais e direito bancário. É advogado desde 1979 e exerce com frequência as funções de árbitro e arbitragens voluntárias. Feitas as apresentações, eu vou começar por me dirigir à professora doutora Helena Prata e à doutora Joana Galvão Teles, para, na perspectiva de advogado, dizer, na vossa perspectiva, quão relevante consideram a presença do advogado no processo arbitral? Aqui considerando todos os momentos que envolvem o processo. Para as empresas, portanto, falaríamos no caso de advogados internos e externos, mas que pode ser tema para outra conversa, mas aqui, enquanto a prestarem assistência e a representarem numa fase posterior
em processo arbitral às partes. Quão relevante vocês consideram o papel do advogado? Bom, Vou começar pela Helena. Eu posso começar por responder. Antes Helena, de mais, por gostaria favor. de agradecer mais uma vez o convite do CAC. Já começo a ser uma habitué nestes programas. E eu ia começar por dizer que, bom, ninguém conhece melhor a sua posição que a própria parte, que o próprio cliente. Mas também percebemos que o cliente, por estar muito envolvido no conflito e por ter aí alguma carga emocional, neste mesmo conflito e na relação com a outra parte, pode não estar, pode não ter o discernimento necessário à administração de um processo arbitral. E é aqui que os advogados externos são necessários e são importantes e podem ajudar na tomada de decisões com base numa avaliação informada que têm do processo. Quando eu penso na expressão gestão eficiente do processo arbitral, eu penso em duas coisas. Penso no tempo e nos recursos alocados à arbitragem. E gerir eficientemente uma arbitragem significa fazer uma gestão adequada dos recursos que são sempre do nosso constituinte e também fazer uma gestão adequada do tempo, obter uma sentença, uma decisão em tempo útil e com menos dispêndio ou desperdício de recursos possíveis. E, portanto, existem algumas técnicas que nos podem auxiliar a fazer esta melhor gestão do tempo e dos recursos, mas eu antes vou deixar a minha colega Joana também dar aqui a sua opinião sobre a questão que nos colocou. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer à Comissão CAC Angola, nas pessoas da doutora Maria América dos Santos e da doutora Helena Prata, e também ao Centro de Arbitragem Comercial da CCIP em Lisboa, nas pessoas da sua presidente, a doutora Mariana França Gouveia, esta organização deste webinar e a presença aqui, cumprimentar todos os colegas e cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir. E respondendo, portanto, à questão que foi colocada, antes de mais eu gostava de dizer que uma das grandes vantagens da arbitragem é exatamente esta ideia de tentar que seja um método de resolução de litígios mais célere e eficiente, por ser exatamente um meio de resolução de litígios flexível e que permite adaptar o processo às necessidades específicas das partes e do caso, com base na autonomia privada e dentro dos limites dos princípios fundamentais do processo, portanto, o processo justo e equitativo. E, portanto, neste caso concreto, e respondendo à questão, o advogado especialista em arbitragem e nas áreas depois do direito material é fundamental para ter aqui um papel de dar a conhecer, como aliás a doutora Helena Prata já referiu, todas estas possibilidades de fases processuais do procedimento arbitral, do que é que cada uma delas requer, do que é possível escolher e adaptar para ser mais específico e dirigido ao caso concreto, às particularidades do caso concreto, aos interesses de cada parte. Referir também que, embora possamos pensar que o demandante e demandado tenham posições ou interesses diferentes, naturalmente que têm contrapostos na arbitragem, julgo que a questão da eficiência é muito importante para ambas as partes e é importante para o meio de resolução de litígios em si mesmo, para a arbitragem ser eficaz e cumprir os seus objetivos. E, portanto, dito isto, tem sido feito um grande esforço nesse sentido, exatamente para permitir às partes adaptar o processo a uma resolução do litígio, que é o objetivo final, mais célere e eficaz.
Não sei se agora talvez eu tinha aqui algumas técnicas para uma gestão eficiente do processo arbitral numa perspectiva de advogado ao longo das várias fases do procedimento arbitral, mas se calhar posso passar novamente a palavra à doutora Helena Prata para recomeçar e eu vou continuando. Bom, eu ia exatamente falar dessas técnicas antes de passar a palavra à Joana. Como ia dizendo, o advogado tem um papel importante na definição dos procedimentos que sejam efetivos do ponto de vista, temos do ponto de vista do custo e da resolução do litígio. Existem algumas, vamos dizer, algumas técnicas que não são, são mais uma forma de conseguir que o processo seja conduzido de forma célere, sem muitos sobressaltos. Helena, Sim. Helena, desculpa interromper-te. E só porque se calhar vais um bocado mais à frente de umas dúvidas que eu tenho, e porque já trocamos aqui algumas impressões várias vezes acerca deste assunto. Antes mesmo de entrarmos, porque eu penso que o papel do advogado é crucial e começa antes de que o litígio apareça. E Sim, então eu gostaria é uma fase pré-arbitral, que eu chamo exatamente, pré-arbitral, exatamente, mas que nem sempre, e sim, que pode até evitar ou ajudar na celeridade surgindo o litígio. E eu gostaria que pudesses frisar aqui um bocadinho, considerando a nossa experiência, qual a importância do advogado nesta fase. bom, tudo depende da fase em que nós somos envolvidos, porque nem sempre nós estamos envolvidos no início da relação contratual. Se estivermos, é óbvio que a nossa tarefa começa com a redação da cláusula arbitral, da cláusula compromissória. E é aqui que nós temos que ter alguns cuidados, portanto, e na dúvida, formular uma cláusula o mais simples possível, com os elementos essenciais que deve conter, a cláusula arbitral. Escolher sempre um procedimento adequado à complexidade, à complexidade e importância do litígio e o valor do litígio. Ahm, Dependendo também, do tipo de relação que se estabelece, eu optaria sempre por uma arbitragem institucional, até porque as arbitragens institucionais, regra geral, já têm a máquina muito melhor oleada. Olhar também para as regras de composição, aquilo que se estabelece para a composição do tribunal arbitral, porque muitas vezes a composição do tribunal arbitral não é adequada ao tipo de conflito, ou pelo menos implica custos que não se justificam para o tipo de conflito em causa. Estou a falar, por exemplo, de causas de pequenos ou de valores inferiores a US$ 1 milhão ou a 5 milhões de dólares. E se calhar adotar um procedimento expedito para causas de valor não tão elevado quanto arbitragens mais complexas. Portanto, eu acho que o nosso papel começa aí, na redação da cláusula arbitral, se tivermos oportunidade de intervir na fase de negociação de contrato, mas muitas vezes não temos esta oportunidade. Muitas vezes nós só somos chamados a intervir quando o conflito já está instalado. E às vezes deparamos-nos com toda sorte de cláusulas que muitas vezes têm que ser, vamos dizer, corrigidas
ou alguns aspectos têm de ser corrigidos e ultrapassados na conferência inicial, portanto, e é necessário que fiquem clarificados para evitar atrasos desnecessários ao processo, mas também a nossa intervenção não é de todo inócua, também nós aí também podemos ter um papel no sentido de perceber se o conflito pode ou não, se há ou não necessidade do recurso à arbitragem, se não haveria um mecanismo alternativo mais eficiente à resolução daquele litígio, porque muitas vezes, se, por exemplo, a negociação ou a mediação não seria um modelo mais adequado à resolução daquele litígio, principalmente naquelas situações em que há uma continuidade e há um histórico já relacional entre as partes. Portanto, isto permite também gerir melhor o processo, por um lado, e por outro lado, fazer uma melhor gestão dos recursos disponíveis à gestão do processo arbitral. Ok, antes de deixar continuar, eu queria aqui dar duas notas. Uma delas é, claro, quando nós vamos assistir os clientes e redigir a cláusula arbitral, nós não sabemos que litígios vão surgir no futuro, não é? E há todo cuidado na redação desta cláusula servir ao que vier. Obviamente que quando o litígio surgir, sempre se pode acordar de forma diferente. E uma outra nota que tu deixaste é que a tua preferência pelos centros de arbitragem. Sabes que a nossa cultura não é ainda dos tribunais arbitrais serem institucionais, são essencialmente ad hoc e, portanto, pronto, na medida do possível também que se forem referindo, que tomassem isto em nota, porque temos problemas muito próprios, não é? É claro que há vantagens e vamos falando mais à frente relativamente a estas vantagens dos tribunais institucionais, mas deixe-te então prosseguir. Eu não percebi, Maria América, a comunicação está a cortar? A doutora Maria América Não te fiz uma pergunta, pode seguir, Helena, pode seguir. Pois, não, eu Pode estava. ouvir-me? Sim, sim. Não, pode seguir, Relativamente, Helena, a minha ligação é que não está relativamente muito ao bem. tipo de conflito que surge, bom, não é possível prever o tipo de conflito, mas olhando para a natureza da relação e para a estrutura do contrato, é possível perceber o tipo de arbitragem que se pretende para aquela relação. Normalmente, os projetos de capital intensivo, por norma, eu aconselharia arbitragem institucional, até porque há menos chances de erro e há uma máquina administrativa a trabalhar para estes processos arbitrais. Mas depois desta avaliação feita, esta avaliação prévia feita, a ver se a arbitragem é o procedimento mais adequado, concluindo pela arbitragem, nós temos que avaliar o caso e determinar que elementos serão necessários para suportar a posição do nosso constituinte. Portanto, elementos de prova, coligir todos os elementos de prova no fundo, evitar um desperdício de tempo e evitar que o tribunal também desperdice o seu tempo. Nas arbitragens ad hoc, eu penso que é sempre necessário uma conferência inicial sobre a condução do processo e acordo sobre as regras de procedimento a adotar, a aprovação do cronograma, a aprovação do número de intervenções,
será a avaliação sobre se será ou não necessária a intervenção de peritos, quantos peritos. Portanto, todos estes aspectos deverão ser determinados o mais possível à partida para, no fundo, fazer para que as partes tenham uma noção exata do custo que terão com o processo arbitral, porque grande parte das despesas no processo arbitral, penso que 82% das despesas no processo arbitral são incorridas com atos das próprias partes e, portanto, penso que aí neste aspecto particular que se tem que fazer um trabalho de melhor gestão dos recursos e melhor gestão do tempo. Aprovação de um cronograma realista, também ele adequado à complexidade do processo, e instituir um procedimento um procedimento sob medida e com custo efetivo, tendo em conta as especificidades, como é óbvio, do processo. Se calhar então eu posso também continuar. Em relação às várias fases de intervenção do advogado, no fundo eu distinguiria aqui a primeira fase, que é a fase da redação do contrato e realmente da convenção de arbitragem, que a Helena já falou. Depois uma segunda fase que parece-me que é muito importante em termos de eficiência e de determinação de quão eficiente a arbitragem vai ser. Será a fase em que os advogados recebem o caso, recebem o litígio e têm que o preparar. Depois, uma terceira fase, que é a fase de dar início à arbitragem e a constituição do tribunal arbitral e todas as diligências que envolve. Depois, uma quarta fase, que é a fase dos articulados. Uma quinta, que é a instrução de prova, mas que acaba por estar sobreposta quer com os articulados, quer com a fase da audiência, que é a fase seguinte. A sexta é a fase da audiência e depois, por último, a fase do cumprimento ou execução da sentença. E, portanto, começando na questão da cláusula arbitral, também queria manifestar a preferência, ou nós aconselhamos praticamente em quase todos os casos, na maioria dos casos, a inclusão de uma cláusula arbitral que seja padrão de uma instituição. Neste caso, o CAC tem uma cláusula arbitral padrão, que já tem, no fundo, os elementos que as partes devem acordar e que evita obscuridades e questões de cláusulas patológicas mais à frente, e que tem, e na qual as partes podem escolher o número de árbitros, a sede e o idioma, que são tudo elementos que vão influenciar a eficiência depois da arbitragem mais tarde, porque o número de árbitros, por uma razão óbvia, se for 1 ou 3, a sede, que no fundo vai determinar qual é o regime jurídico legal supletivo aplicável e também onde é feito o controle da sentença arbitral, e a língua, porque dependendo do número de idiomas envolvidos numa arbitragem, principalmente quando seja internacional, pode implicar mais custos, se houver várias línguas. A escolha deve ser aquela que vai ser maioritariamente utilizada, no sentido de evitar custos e mais tempo com as traduções, com os intérpretes, embora já haja tecnologias nesse sentido, ainda faz incrementar esses fatores. E dizer também que, embora depois acho que vamos falar ao longo do tempo e noutras perspectivas também das outras fases, parece-me que uma fase muito importante é a de recepção e preparação do caso com o cliente, ou seja, neste momento inicial em que o cliente chega e temos o litígio, é fundamental conhecer, analisar e investigar junto do cliente, logo nesta fase, todos os factos, os meios de prova disponíveis, todas as dúvidas que se tiver. Quanto melhor, mais conhecimento sobre o caso e melhor dominarmos o caso no início, melhor podemos quer preparar a parte do direito material e processual aplicável,
quer também a própria gestão do processo e participar como advogados da parte no acordo das regras processuais que sejam mais adequadas e mais favoráveis ao caso e também que depois vão ser, na fase seguinte, discutidas e acordadas com os árbitros e, no caso da ausência de acordo entre os mandatários das partes ou das partes quanto às regras, serão os árbitros, no fundo, a determinar essas regras. E é também nesta fase de preparação que se deve identificar logo quer a necessidade de medidas cautelares para garantir depois a execução da sentença no final, ter a certeza que as pesquisas necessárias são feitas, de que sabemos como é que depois se procederá nessa fase da execução. Também antecipar se há alguma questão de jurisdição ou de competência que possa surgir para acautelar, por exemplo, o caso de haver bifurcação, para ser mais eficiente, se houver uma questão de jurisdição que está muito explícita e que vai surgir certamente, então é uma das técnicas possíveis, é dividir e bifurcar para primeiro decidir a questão da competência e não ter que estar a alegar sobre todas as questões e depois ir à questão de mérito se o Tribunal Arbitral for o Tribunal competente. Caso também haja alguma questão ou outra prévia, tentar acautelar essas questões. Pensar também, e é nesta fase que se escolhe o árbitro. A escolha do árbitro é muito importante em termos de eficiência, porque é importante olhar quer para as capacidades e qualidades dos árbitros, quer tanto no direito substantivo e processual aplicável, como também na própria gestão do processo, ou seja, se é um árbitro proativo, atento, que estabelece regras no sentido e com sensibilidade para a eficiência do processo arbitral. Se tem disponibilidade suficiente, porque muitas vezes isso também é um fator que é tido em conta, a disponibilidade para exatamente se poder dedicar de forma célere ao caso e ainda mais importante, também escolher alguém que não tenha qualquer conflito de interesses ou que não haja qualquer facto ou ligação que possa suscitar essa questão, porque isso certamente vai dar lugar a impugnações e depois a atrasos e delongas que todas estas questões processuais nós queremos evitar ao máximo para realmente, porque não abonam em nada, nem na arbitragem, nem para o cliente. Depois a fase da constituição do Tribunal Arbitral, julgo que deixarei mais para a perspectiva de árbitro, que o professor Rui Pinto Duarte certamente vai falar. No fundo, a existência de um calendário processual é muito importante também para as partes e para os advogados, no sentido em que conseguem prever toda a sequência de atos processuais e os prazos e conseguir também gerir os custos e a forma de introduzir os elementos no processo de acordo com esse calendário e de acordo com as regras processuais que forem acordadas. Também quanto aos articulados, julgo que seja importante referir, e esta é uma fase muito importante para os advogados e para as partes, em termos de contribuir para uma eficiência do processo, porque realmente quando se apresenta um requerimento ou uma resposta, é muito, e nomeadamente em arbitragem institucionalizada, é muito importante respeitar as regras do regulamento aplicável e seguir os trâmites, a ordem, a estrutura das peças, porque isso vai facilitar bastante, tanto ao centro como aos árbitros e como entre advogados, as próprias articulações e respostas. Torna tudo mais fácil e evita pedidos extra ou questões que se tenham que vir a juntar mais tarde. Aliás, uma causa de ineficiência na arbitragem, e aí é muito responsabilidade, inclusivamente dos advogados, e portanto acho que é uma questão que todos temos que nos preocupar, que é a extensão dos articulados. Normalmente e hoje em dia são muito extensos, depois ainda são juntos imensos documentos, outros meios de prova, depois os depoimentos escritos das testemunhas. Quando há peritos ou prova pericial, ainda temos os relatórios dos peritos. Portanto, a extensão, a dimensão dos articulados, quer para responder e para alegar
entre os próprios mandatários das partes, quer para o tribunal e para o centro, acho que é um elemento que causa ineficácia e que às vezes pode até prejudicar a própria posição das partes, porque é mais importante focar nos elementos fundamentais de cada posição. E neste sentido, técnicas que já vi acontecer em arbitragens e que nós agora tentamos implementar são limites de rondas de articulados e também limites de páginas até para os articulados. Claro que os árbitros estão mais à vontade para os articulados e depois para as alegações, ou seja, para as peças. E os árbitros estarão mais à vontade e mais confortáveis de limitar as alegações, por exemplo, finais, do que logo de início os articulados. Mas já vi acontecer e acho que funcionou muito bem. Ter que escrever tudo em menos páginas é um exercício ótimo e que permite ir aos pontos essenciais da posição das partes. E, no fundo, sobre os articulados, ainda referir que é muito importante estruturar bem as peças, e usar uma terminologia uniforme, evitar repetições de argumentos, a utilização de um índice de documentos único para todo o processo é um elemento que traz eficiência e que permite uma numeração única dos documentos. Ou seja, tudo o que ajudar à fluência e à melhor compreensão é certamente apreciado pelos árbitros e permite realmente incentivar uma maior eficiência. Quanto às provas, depois aqui há vários elementos a ter em conta, se faz sentido introduzir uma fase de produção de documentos ou não. Também a prova testemunhal, como referi, acho importante e é uma técnica que traz muita eficiência os depoimentos escritos, porque permite, por um lado, juntar-se todos estes depoimentos nos articulados e com os factos alegados e depois só examinar, fazer a inquirição em audiência a determinados pontos concretos, quanto às testemunhas e também ao caso, aos factos do caso. E para, no fundo, terminar e também passar a palavra, quanto à audiência final, acho que há várias técnicas importantes. Do ponto de vista dos advogados, posso referir aqui umas poucas, entre outras, que era, por exemplo, permitir alegações iniciais para os advogados quando se inicia a audiência. Acho que é muito útil porque permite que os advogados expliquem o que é que vão produzir em termos de prova em audiência, quais são os pontos fundamentais e essenciais para os árbitros na posição da parte, permite, no fundo, determinar o que é que já está provado e o que é que entendem que ainda não está. Portanto, é todo um exercício que permite algum saneamento para a própria audiência e focar nos pontos mais relevantes. E também ajuda a que haja depois alegações finais, no final da audiência, que permita essa ligação com as alegações iniciais, que façam um exercício prático, direto, persuasivo e eficiente a demonstrar o que é que ficou provado e o que é que não ficou e dirigir-se também diretamente aos pontos e questões que foram colocados pelo Tribunal Arbitral. No fundo, parece-me que estas técnicas e práticas, que aliás existem várias regras e códigos de regras de centros de arbitragem institucionalizada, já são prática habitual e permitem essa maior eficiência. E julgo que para já posso ficar por aqui e na perspectiva de advogada. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. E eu vou começar a incluir os senhores na conversa, que até agora foi muito feminina, e vou trazendo um elemento muito importante também para a gestão eficiente dos processos arbitrais. E estou a falar da figura do secretário do Tribunal Arbitral. Em Angola, a figura do secretário do Tribunal Arbitral, ad hoc, é usual. Relativamente aos centros de arbitragem, já temos vários aprovados, a maior parte em fase de implantação, e então gostaria de saber
Da parte do dos centros, e vou convidar o Dr. José Castro Issola a juntar-se à nossa conversa para nos falar um bocado das atribuições do secretário-geral do Centro de Arbitragem e também do secretariado administrativo. Estamos a iniciar, já, na verdade, já com algum caminho feito, já temos alguns centros a funcionar, o centro público, creio, mais antigo. Os privados pronto, tardaram mais a chegar, mas já começam a dar os primeiros passos, e seria interessante também perceber aqui melhor qual é a função do secretário. Muito bem. Muito obrigado, Maria América. Agradeço muito o convite da Comissão CAC Angola. É para mim um enorme prazer partilhar aqui a experiência do Centro de Arbitragem, que, como disse a nossa Presidente, é uma experiência já de cerca de 40 anos, que na verdade eu tento ser um depositário digno dessa mesma experiência, uma vez que apenas tenho estas funções há cerca de 4 anos, ou 3 anos e meio, e gostaria de começar esta minha intervenção lembrando alguns aspectos a montante ainda do próprio processo, mas que eu acho que são muito importantes para depois, indireto ou mais indiretamente, influenciar digamos, a eficiência do processo. Uma tem a ver com a própria natureza do CAC, quer dizer, o Centro de Arbitragem Comercial é da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, mas nós temos uma autonomia administrativa e financeira. E isso é muito importante no dia-a-dia da nossa vida, da gestão daquilo que são as nossas atividades. Temos uns estatutos próprios que prevêem de forma organizada e detalhada as funções dos vários órgãos que compõem o CAC, desde o Conselho ao Secretariado, e, portanto, eu acho que é um bom princípio deixar todas estas coisas bem estabelecidas ab início, de um ponto de vista institucional de qualquer centro de arbitragem. Por outro lado, também gostaria de salientar o seguinte, que parece ser uma coisa trivial, mas que eu considero muito importante. Os nossos regulamentos, incluindo a tão importante definição dos encargos da arbitragem, a nossa lista de árbitros, os nossos critérios de nomeação dos árbitros, a nossa cláusula, que já aqui foi falada, tudo isto é público. Ou seja, há uma total transparência e uma total possibilidade de acessibilidade a esta informação por parte de quem, que na verdade são os nossos clientes, advogados, possa pensar incluir nos seus contratos uma cláusula, uma convenção arbitral que atribua competência ao centro. Eu acho que é francamente um aspecto um aspecto que tem contribuído muito para o sucesso da escolha do centro de arbitragem. Esta escolha pelo centro, eu hoje vou-me debruçar fundamentalmente por questões relacionadas com as arbitragens institucionalizadas ou institucionais, mas nós temos a felicidade de haver um conjunto importante de arbitragens ad hoc que são sediadas aqui no centro. Têm as suas regras próprias, muitas vezes supletivamente aplica-se o nosso regulamento, mas esta opção pelo centro é um sinal de que alguma coisa estará a ser feita relativamente bem, na medida em que aquilo que se procura aqui são os serviços, fundamentalmente os serviços prestados pelo centro e também as próprias condições do centro, condições físicas, que é também um aspecto que a montante eu gostaria só digamos, de frisar, porque também me parece, do ponto de vista de quem esteja a pensar fazer um centro de arbitragem, tem que pensar nisto, que é a existência de salas de sessões, de audiências, e bem equipadas. E eu estou a falar do quê, fundamentalmente? Estou a falar de sistemas de gravação que sejam fiáveis, sistemas de gravação das sessões que sejam fiáveis, porque é absolutamente essencial para as partes ter acesso a essa informação.
através das gravações e muitas vezes através das transcrições. Nós não fazemos aqui no centro as transcrições, mas temos, empreitamos, digamos assim, esse serviço, e é recorrente as partes solicitarem que nós façamos essas diligências. E, para além deste sistema de gravação, também temos um sistema que permite a projeção dos documentos que estão carregados para o processo de uma forma moderna, clara, e, portanto, as sessões, não é, as audiências de julgamento são feitas neste ambiente, e eu acho que isso tem contribuído muito para o sucesso do nosso centro. Uma coisa genérica também que eu gostaria de salientar, que tem a ver com o seguinte, tem a ver um bocadinho com os tempos em que vivemos, não é? Julgo que não terá sido sempre assim, no meu tempo já foi sempre assim. Que tem que ver com o facto dos processos estarem todos digitalizados. Ou seja, é raro hoje um processo que dá entrada no centro fisicamente, através de papel, não é? E, portanto, os nossos processos são tramitados todos digitalmente, ou seja, as citações, as notificações e as demais comunicações que há entre as partes, o tribunal e o secretariado, é tudo feito por e-mail. Evidentemente que tem que se ter os cuidados próprios, a segurança própria associada a estas comunicações. Isso é feito de várias maneiras. Aliás, o próprio regulamento prevê que estas citações, notificações e comunicações sejam feitas através de meios que permitam a prova da recepção. Basicamente, estamos a falar de recibos de leitura, mas este aspecto é também importante, digamos, para a própria celeridade do processo. Naturalmente que há desafios que se colocam a este aspecto da digitalização dos processos, que têm a ver com a própria proteção dos processos e da sua confidencialidade, que é um aspecto essencial da arbitragem, e isso, portanto, é também um aspecto, digamos, amontante, que é preciso organizar, pensar. Nós temos a sorte de estar incluídos aqui numa organização, numa instituição maior, e, portanto, é a própria Câmara de Comércio que contratualiza serviços de cibersegurança que nos permitem viver com esta realidade de uma forma segura, e que podemos transmitir aos nossos, a quem nos procura, que tudo está, digamos, seguro. Considerações parecem básicas, mas essenciais. Aliás, se me permitem também uma nota de humor, também são conhecidos e são também uma fonte de satisfação para quem nos procura. Os nossos coffee breaks, por exemplo, são coisas absolutamente leves e ridículas, mas não deixam de ter a sua influência para quem passa aqui tantas horas, como os árbitros e os advogados, passam aqui muitas horas durante muitos dias da semana, e, apesar de tudo, sempre ajuda um bocadinho a manter o bom humor. Muito bem. Ou seja, as condições logísticas, que incluem tecnológicas, estão bem garantidas para as arbitragens que tiverem o CAC como sede. Sim, tem sido. E é um esforço, digamos que é um esforço contínuo, na verdade, não é? Porque se há área onde as inovações são constantes, é exatamente nesta área tecnológica. E, portanto, há que estar atento digamos, à vida útil de tudo isto que eu estive a falar, os vídeos das gravações, as projeções, estar atento a isso e procurar saber, junto dos técnicos, se há novidades nessa matéria, se não há, e também fazer uma coisa que eu acho que é sempre bom aprender com os maiores e com quem sabe mais, que é fazer um bocadinho de benchmarking nesta matéria e, por exemplo, ver o que é que se está agora a fazer em Paris, na ICC, relativamente a estes aspectos logísticos. Julgo que não tenho a confirmação absoluta, mas soube que a ICC, durante algum tempo, teve as suas salas de audiência fechadas, reabriu-as, e, portanto, deve estar tudo muito bem organizado, e até fizeram uma coisa curiosa, que foi no próprio edifício onde estas salas estão agora localizadas,
colocaram há um hotel e, portanto, as pessoas que se deslocam de fora para, digamos, para as arbitragens podem dormir nesse próprio... Enfim, é só uma nota mas estas coisas, de facto, contam do ponto de vista também da opção que vai sendo feita no Quem mercado. vai investir em centros de arbitragem privados? Sim, eu acho que sim. Ainda nestas matérias tecnológicas, só para acabar, há também um aspecto importante que nós temos vindo a reforçar até um bocadinho por, digamos, por influência daquilo que vemos ser praticado nas principais sociedades de advogados aqui em Portugal, que na verdade são os nossos, recorrem aqui muito aos nossos serviços, que tem a ver com, enfim, eu não sou nada especialista nisto, mas vou só introduzir o tema, que tem a ver com a forma como se transmitem ou se faz a partilha dos documentos do processo, não é? Existem plataformas, nós usamos uma plataforma chamada SharePoint, em que se procura, e através dessa plataforma garante-se, de uma forma que até agora não era tão eficiente, digamos mais uma vez, a proteção dessa documentação, a confidencialidade, etc. Portanto, estas matérias são matérias realmente importantes muitas vezes para nós, pessoas do direito, eu fui advogado muitos anos, e não são aspectos evidentes, mas de facto a tecnologia está a influenciar muito, muito os serviços que nós possamos, como centros, prestar. Também uma última nota ainda relativa a estas matérias, tem sido crescente a utilização de meios audiovisuais, as plataformas Zoom ou Teams, para algumas fases do processo, não é? Quer dizer, por exemplo, as audiências preparatórias têm tendencialmente sido feitas nos últimos tempos através de Zoom, não é? Zoom que é feito a partir daqui, o secretário do processo está no Zoom, mas as pessoas não se têm, os árbitros e os mandatários das partes não se têm que deslocar nessa fase inicial do processo. Portanto, isso não deixa de ser, do ponto de vista dos custos e para as partes, de ser uma forma de poupança. Esse é um aspecto. Outro aspecto também, já nas audiências de julgamento, é também relativamente comum e tem-se vindo a intensificar a audição de testemunhas também por Zoom, não é? Que também permite algumas poupanças nas locações e no alojamento, etc. Aliás, nós, aqui no centro, não numa arbitragem nossa, mas numa arbitragem ICC, que toda ela foi feita, as audiências foi feita por Zoom. E aquilo que nos foi pedido foi que nós, para essa arbitragem, digamos, alugássemos a nossa conta Zoom, tivéssemos um secretário a secretariar as sessões, mas tudo por via virtual. E assim foi. Tínhamos aqui um dos nossos secretários e isso foi feito dessa forma. Enfim, eram umas primeiras considerações que queria fazer sobre estas matérias, só rapidamente dizer a nossa estrutura. Portanto, nós temos esta sorte de poder contar com um conselho composto por ilustres advogados e professores de direito dos mais relevantes na nossa comunidade arbitral. Isso é um grande conforto para o secretariado, isso dá uma grande segurança à nossa atividade, porque se pode evidentemente discutir alguns temas mais complexos relativos com os membros do Conselho. E, portanto, isso é uma grande sorte e é uma coisa que eu aconselho vivamente, é que, de facto, nos órgãos sociais dos centros, se puder ter este recurso a este tipo de composição, é muito bom. E falando aqui no nosso secretariado, como é que é a nossa estrutura atual? Portanto, nós temos, eu sou o secretário-geral, temos duas secretárias, que são licenciadas em Direito, somos os três licenciados em Direito, e eu acho que isso é
é fundamental também, já agora, também numa política de recrutamento, digamos assim, para os centros de arbitragem, me parece-me absolutamente fundamental que os case managers, os secretários de processo e o secretário-geral, naturalmente, sejam juristas, não é? Porque, na verdade, embora haja um conjunto de tarefas administrativas, mas nós, ao aplicar o regulamento, estamos a aplicar normas jurídicas, não é? E também a lei, naturalmente, a lei de arbitragem voluntária. Portanto, isso parece-me muito importante e é o que acontece aqui no centro. É importante dar este testemunho. Já, curiosamente, eu acho que é um aspecto que também pode interessar a quem nos ouve, é que destas duas secretárias de processos, uma não é portuguesa, uma é brasileira. E já é a segunda secretária de processos que temos de nacionalidade brasileira. Isto inscreve-se também num esforço que o Centro faz de internacionalização da sua atividade. Portanto, eu imagino que agora têm sido colegas nossas brasileiras, mas que a breve trecho possam ser, não é, colegas nossos angolanos, a desempenhar também estas tarefas. Enfim, agora a breve trecho não há perspectiva de ser preciso reforçar com mais secretários de processo, mas enfim, fica aqui a ideia de que o centro está aberto. Evidentemente que são pessoas licenciadas em Direito e são pessoas que, de uma forma geral, têm vindo para Portugal também para desenvolver estudos na arbitragem, designadamente através de mestrados especializados nesta área, quer nas várias universidades. E, portanto, este é também um aspecto que tem a ver com o recrutamento, como é que se pensa o recrutamento e que condições é que essas pessoas podem ter. De uma forma geral, só para concluir esta minha primeira intervenção, o que é que faz o secretário-geral? Evidentemente tem um conjunto de obrigações de coordenação geral da atividade no centro e de organização, que depois posso concretizar, se houver tempo, em alguns momentos do processo em que é que isso se revela, não é? Portanto, eu tenho uma parte mais institucional de representação do centro, naquilo que me for delegado pelo Conselho. Também faz parte das minhas obrigações como secretário-geral assessorar o próprio Conselho, secretariar as reuniões do Conselho, preparar a documentação para o Conselho, para os membros do Conselho, designadamente a Presidente e os 2 vice-presidentes, intervirem nos processos quando o regulamento assim prevê, através de despachos. É um trabalho que há uma preparação minha e aqui do secretariado que apresenta propostas à Presidente ou aos vice-presidentes relativamente a despachos que estão previstos no regulamento serem para intervir no processo, sei lá, por exemplo, os mais comuns são, ou o obrigatório nas arbitragens institucionais, é o despacho de constituição do próprio Tribunal Arbitral, por exemplo, mas também, que é um aspecto que já foi aflorado aqui pela Joana e que tem a ver com a duração das próprias arbitragens institucionais, das arbitragens. O nosso regulamento prevê 1 ano para a conclusão, o prazo global da arbitragem é de 1 ano, mas a verdade é que, por várias razões, que já poderemos falar, progressivamente esse prazo se tem mostrado, eu até me atreveria a dizer, pouco realista, não é? Fruto de um conjunto de aspectos que a Joana também aflorou, e, portanto, isso obriga também a uma intervenção da Presidente, ou em caso do seu impedimento de algum dos vice-presidentes, em despacho de prorrogação do prazo global da arbitragem, que em qualquer caso tem que ser fundamentado, tem que ser ouvidas as partes, e portanto, é sempre, digamos, mas enfim, é um dos despachos mais recorrentes aqui na nossa prática. Outro aspecto fundamental que também me cabe a mim organizar com a ajuda do secretariado tem a ver com a própria gestão financeira do processo. É um aspecto muitíssimo importante e muitíssimo delicado, porque no fundo nós somos depositários, não é para fazer face aos encargos da arbitragem, ou seja, para fazer face ao pagamento dos honorários dos árbitros
ao pagamento dos nossos próprios encargos administrativos, que são as nossas receitas, e também outros encargos relacionados com a peritagem ou com outros custos associados à produção de prova, nós somos depositários dos montantes que nos são entregues pelas partes, não é? E, portanto, isso é uma matéria que faz parte da nossa atribuição ao longo de todo o processo. Já poderei explicar com mais detalhe quais são os dois momentos fundamentais três momentos onde nós intervimos nessa matéria, mas, portanto, esta é uma parte absolutamente essencial aqui do nosso trabalho. Por outro lado, só para terminar, desviando-me outra vez aqui dos processos propriamente ditos, só dizer o seguinte: existe também uma grande preocupação, e acho que é uma preocupação importante de centros de arbitragem como o nosso, e como qualquer um que se queira, centro de arbitragem que se queira, digamos, que queira afirmar-se na comunidade arbitral, que tem a ver com um papel de divulgação da arbitragem e dos outros meios alternativos de resolução de litígios, mediação, designadamente, e que tem a ver com a organização, tem a ver com o que estamos a fazer aqui, não é? E que fazemos de várias outras formas, que tem a ver com a organização de eventos, não é? Técnicos, na sua maioria, cursos de árbitros. Vamos iniciar amanhã o nosso curso, o nosso sexto curso de árbitro, intensivo para árbitros. Já fizemos cursos de árbitros em Moçambique, temos feito conferências de arbitragem em Angola e em Moçambique, variadíssimos webinars técnicos também em Angola, e, portanto, e fazemos o nosso congresso anual na primeira semana de julho. É o maior evento da nossa comunidade arbitral, da nossa, e quando eu digo nossa, é nossa, neste sentido, portuguesa e lusófona, e, portanto, é também aliás, relativamente ao Congresso, aproveito para convidar todos os nossos ouvintes para virem a Lisboa. É uma altura fantástica para vir a Lisboa, na primeira semana de julho, está um tempo ótimo, e normalmente temos a sorte de poder contar com palestrantes, com oradores de elevada qualidade, quer portugueses, quer internacionais. Portanto, numa primeira pincelada relativamente ao que é aqui a nossa atividade, é o que eu teria para já dizer, Maria América. Muito obrigada. Professor Rui Pinto, Duarte, eu deixei-o para o fim porque vai falar na perspectiva de árbitro e vou chamar aqui a máxima: arbitragem vale aquilo que valerem os árbitros. Os árbitros têm um papel fundamental na liderança da gestão do processo arbitral. Na sua ótica, que aspectos, e aqui refiro-me tanto à arbitragem institucional como à ad hoc, que aspectos determinantes são considerados para eficiência na gestão dos processos arbitrais? Obrigado, Maria América dos Santos. Nós já temos aí uma pergunta no Q&A, mas com a sua autorização, eu se calhar desafiava os participantes a fazerem mais perguntas pelo chat. É verdade. Eu acabei por não referir, mas com as abordagens já feitas, podem começar a serem feitas questões, colocarem no chat, para logo que possível começarmos a responder. Obrigada, professor. No Q&A há uma pergunta vinda do Brasil sobre a utilização da inteligência artificial. Mas a doutora Maria América dos Santos deixou para o fim para eu falar menos, que é para podermos responder às perguntas dos participantes. E eu diria que, do ponto de vista do árbitro, brincando um bocadinho, falando a sério, mas com alguma ironia, e a ironia também passa porque eu sou advogado também. O árbitro é alguém que tem que impor ordem em ritmo aos advogados. Os advogados são incontinentes. Minha querida amiga já há bocado, embora não usando esta expressão, se referiu a isso. As peças são extremamente prolixas. Nem apenas as peças, não apenas as peças, mas
com uma arbitragem que as partes juntaram 34 mil documentos. Eu perguntei às partes que queriam, agradeci o voto que estavam a fazer acerca da minha longevidade. Lhes perguntei como é que queriam que eu estudasse 34 mil documentos. 34 mil mesmo, não é uma forma de expressão. Juntaram 34 mil documentos. Isso não seria possível há umas dezenas de anos, antes do digital, não é? Doutor Rui, eu peço desculpas interromper, mas eu não sei se sou a única, ouve-se com Não muito és. ruído. Não és, ia já fazer essa nota. Estamos a ouvi-lo com ruído. Agora nem estamos a ouvir. Não, na altura em que estávamos a ouvir muito bem, mas vem com ruído e não se percebe muito do que diz. Não consigo fazer nada. Só consigo Se calhar, não sei se está próximo ou distante Estou nas condições normais em que estou sempre. Prossigam sem mim, eu vou sair e entrar, está bem? Prossigam sem mim. Vão respondendo aí às perguntas. Está bem. Há aqui uma questão. Da inteligência. Da inteligência. Exatamente, exatamente. Enquanto o doutor então entra e sai para ver se melhora a qualidade, eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ver o doutor Vítor Monteiro, a questão que colocou. Gostaria de colocar aos painelistas uma reflexão e é referente à experiência ou entendimento a respeito da utilização da inteligência artificial como instrumento implementador da gestão eficiente do processo arbitral por advogados, árbitros e pela própria Câmara Arbitral. Bom, eu não me admiro nada que a pergunta venha do Brasil, uma vez que o Brasil está nesta área da arbitragem sempre bastante, digamos, à frente, não é? Eu tenho que confessar que não, que é um tema que não está, do ponto de vista do centro, ainda muito maturado, nem muito pensado, mas, e portanto eu não tenho assim nenhum exemplo, ou não tenho nenhuma experiência ainda para falar relativamente a esse tema, mas agradeço imenso, digamos, que tenha sido levantado e o alerta, porque é matéria que temos que desenvolver, mas que eu não tenho experiência. Já me ouvem melhor? Já. Muito melhor. Muito Agora melhor. sim. A única coisa que se perdeu foi que, como reentrei, deixei de ver as perguntas que estavam feitas até ao momento em que eu tinha saído. Havia uma Tá pergunta bem. de inteligência artificial, mas havia, por exemplo, uma pergunta, julgo eu, dirigida especificamente à ótica do árbitro, sobre como lidar com advogados guerrilheiros, julgo eu, com parte Guerreiros, exato. não é? Mas dizia eu que os advogados são incontinentes, não apenas na quantidade de palavras nos requerimentos, os tais guerrilheiros. Eu tive uma arbitragem em que todas as semanas recebia um requerimento, todas as semanas, era sempre igual, a dizer que o tribunal não era imparcial. Devia estar gravado no computador do advogado daquela parte e todas as semanas repetiam um requerimento a dizer que o tribunal não era imparcial e, portanto, não é simpático receber isso. E o ritmo, porque aparentemente as partes é que teriam interesse em que a arbitragem fosse célere, mas, paradoxalmente, cada vez mais as partes lentificam, para inventar uma palavra, tornam o processo lento. Os árbitros querem andar depressa e as partes não querem andar depressa. As partes é que não têm agenda. As partes é que não têm agenda. Né? Em arbitragem de uma certa dimensão, as partes é que não têm agenda. Querem marcar audiências para 6 meses depois, ou para 1 ano depois, ou 2 anos depois. Nas arbitragens internacionais, é relativamente vulgar que as partes digam que querem marcar audiências para 2 anos depois. E não são os árbitros. Quer dizer, também são os árbitros às vezes, mas são sobretudo as partes. E os árbitros têm que impor a ordem e impor o ritmo.
Impor a ordem, quando não se tem aquilo que os juristas gostam de chamar ius imperi, depende de, para não falar em latim, para falar em inglês, de soft skills. Depende, a arbitragem, como dizia a doutora Maria América dos Santos, repetindo algo que se diz há muitas dezenas de anos, vale aquilo que o árbitro vale, e, portanto, o árbitro, usando uma autoridade que é soft, que não é formal, tem que impor o ritmo. No que diz respeito, o tema da nossa conversa é eficiência, e do ponto de vista do árbitro, há alguns aspectos que ainda, quer dizer, muitos aspectos são comuns àqueles que foram falados até agora, não é? Nomeadamente pela professora Helena Prata, pela doutora Joana Galvão Teles, e noutra perspectiva, pelo doutor José Castro Issola, mas há um ou dois aspectos que ainda não foram falados e que, de resto, podem suscitar, as minhas observações podem com facilidade suscitar oposição dos advogados ou na perspectiva do advogado. Começando pelo fim, alegações finais. Se as alegações finais não forem semelhantes, as alegações das duas partes não forem semelhantes no seu formato, é um quebra-cabeças para o árbitro, sabe? Se a arbitragem for grande e se as alegações forem grandes. A definição de um denominador comum para as alegações finais é extremamente importante para que seja mais fácil fazer a sentença. Um outro aspecto é que os advogados portugueses são muito sensíveis e que, do ponto de vista da arbitragem internacional, às vezes é desconhecido, é a existência, antes de se avançar para a produção de prova final, para aquilo que as pessoas muitas vezes chamam um julgamento, mas que no fundo são sessões de produção de prova ou de produção de depoimentos orais, depoimentos pela primeira vez, ou de inquirição de quem já depois por escrito. Antes de avançar para aí, e isto também se relaciona com as alegações de abertura, com as alegações iniciais a que se referia a doutora Joana Galvão Teles, haver algum saneamento do processo, um guião para essa sessão. Os advogados portugueses não gostam muito de ouvir falar disso. E na arbitragem internacional também, muitas vezes, não há um guião para a sessão final. Mas não havendo um guião para a sessão final e não havendo um formato, um denominador comum para as alegações finais, é quase impossível fazer uma sentença boa. É quase impossível fazer uma sentença boa. Eu fui árbitro, co-árbitro, em algumas arbitragens internacionais presididas por árbitros não portugueses de grande reputação, que eu vi pura e simplesmente não conseguirem fazer uma sentença com princípio, meio e fim, por não terem preparado essa fase. Porque não fizeram qualquer saneamento e porque deixaram que as alegações finais viessem sem qualquer denominador comum. Depois, quando há muita matéria, quando os articulados têm aquilo que os portugueses chamam artigos às centenas, e às vezes aos milhares. Portanto, quando as peças têm centenas de páginas e quando os documentos são muitos, se não tiver havido uma fase de saneamento com um guião para as sessões finais e que de algum modo condiciona as alegações finais, não é possível fazer uma boa sentença. Dir-me-ão que na arbitragem internacional é muito vulgar nem haver esse denominador comum para as alegações finais, nem haver uma fase de saneamento. Pois, dir-me-ão, eu da experiência que tenho de arbitragem nacional e internacional, diria que isso normalmente compromete decisivamente a qualidade da decisão final. Obviamente, como resulta das intervenções que foram feitas antes de mim, o estabelecimento de um cronograma no início da arbitragem é determinante. Isso
permite tal ordem e o tal ritmo, permite a ordem e permite o ritmo. Esse cronograma, em minha opinião, não deve ser estabelecido unilateralmente pelos árbitros. Ele deve ser estabelecido por acordo entre os árbitros e as partes. Aquilo que muitas vezes é referido como ordem processual número 1, se for feita unilateralmente pelos árbitros, se for vista como uma imposição, não vai aumentar a autoridade, o prestígio dos árbitros junto das partes. Deve ser algo que seja dialogado. No regulamento do CAC, o que está previsto é que haja uma audiência preliminar, e é no âmbito dessa audiência preliminar, e não propriamente uma ordem processual número 1, como é prática em alguma arbitragem internacional, que é feito esse cronograma. A preparação dessa audiência preliminar é vital. Os árbitros não podem ir para essa audiência preliminar em branco, à espera que os advogados façam as coisas. Tome sempre a iniciativa de, antes dessa audiência preliminar, enviar propostas às partes, para que as partes possam dialogar a partir das minhas propostas entre elas e, com facilidade, fazermos a audiência preliminar. Em alguns casos, eu tenho feito audiências preliminares em 10 minutos, porque trata-se apenas de sancionar aquilo que está preparado antes. E o que está preparado antes é esse cronograma, ou seja, quantos articulados vai haver, em que prazos vão ser produzidos os articulados, como é que vai ser produzida a prova, se a prova é produzida, se os depoimentos são apresentados ao mesmo tempo que os articulados ou se há uma fase específica para a prova, quando é que serão as sessões de produção de prova por depoimentos, qual o prazo para as alegações finais, portanto, ficar tudo estabelecido. Uma audiência em regulamentos do tipo do Centro de Arbitragem Comercial, que têm uma audiência preliminar, uma audiência preliminar bem feita, onde seja estabelecido um cronograma bem feito e que mereça o acordo das duas partes, é decisivo para a eficiência. Perguntava há bocado a alguém como é que se lida com guerrilheiros. Não se lida só com paciência, com muita paciência. Os árbitros não podem perder a cabeça e nem sequer podem, embora isso às vezes seja difícil, nem sequer podem insinuar que uma parte está a ter uma atitude menos correta. Quer dizer, isso é o limite dos limites dos limites. Quer dizer, a neutralidade emocional dos árbitros tem que ser total. Não é só ser imparcial, é ser emocionalmente neutro. E, portanto, quando se lida, é com paciência. Não quero ocupar mais tempo, doutora Maria América, faça o favor de gerir as perguntas. E perguntas, eu vi entrar perguntas. Sim, já está. Havia entrar uma pergunta da professora Sofia Val. Não sei por que meio entrou. Eu tenho a impressão que entrou por WhatsApp. É o que eu acho que era sobre os guerrilheiros que esteve a Acho responder. que foi a questão sobre os advogados guerrilheiros. Sim, havia uma outra aqui que aproveitava também já para responder, do Hamilton Dumba, que pergunta: gostaria de entender um pouco melhor o papel do advogado gestor de gabinete jurídico, portanto, o advogado interno, né? Tratando-se aqui de uma empresa, exatamente num processo arbitral. Joana? É para mim? Exato. Pode ser. Eu acho que o papel é fundamental, no sentido em que, normalmente, quando nós estamos a patrocinar um cliente que tem um advogado interno e gestor do processo, faz a ponte entre os advogados, no fundo, que estão no processo arbitral e o cliente. E é fundamental para todos aqueles aspectos que eu fui referindo, de obter logo no início todo o conhecimento sobre o processo, de obtenção dos meios de prova, de gerir e traçar a estratégia também para o processo arbitral, consoante a realidade que é a empresa e o cliente.
Portanto, o advogado, quando temos um advogado, um in-counsel do lado do cliente, o trabalho é muito mais facilitado e a estratégia pode ser planeada em conjunto, que traz muitos benefícios em termos também de eficiência. Pois até porque ele poderá conhecer melhor Claro. as decisões, as vontades, os sentidos da empresa, não é? E também percebe Para melhor calcular a melhor a posição representação. e também percebe melhor a posição do advogado externo, no fundo, no sentido de fazer chegar melhor a nossa mensagem ao Exatamente. cliente. Facilita imenso aí Facilita a imenso a comunicação. comunicação, sim. Exatamente. Em princípio, falaremos a mesma língua. Vocês desculpem, mas eu vou voltar aqui ao professor. Professor, relativamente à mediação no decurso do processo, O, quais seriam as suas notas? o árbitro não pode mediar. O árbitro não pode mediar. Portanto, se surgir uma hipótese de mediação, há que suspender o processo arbitral e há que encontrar um mediador que não pode ser o árbitro, porque o mediador é alguém que faz cada parte compreender a posição da outra e que, para fazer isso bem feito, necessita de ser uma espécie de confessor de cada uma das partes, e isso o árbitro não pode ser confessor e, ao mesmo tempo, julgador. Portanto, a mediação é uma alternativa. O que o árbitro. Não entendendo no sentido estrito da palavra, ou seja, não considerando a mediação aqui como um outro método de resolução extrajudicial de litígio. Pode acontecer, isso suspende então a instância, mas não entendendo aqui no sentido estrito. Bom, Na verdade, no sentido de promover. Um papel que o árbitro poderia ter, ou pode ter, é o papel conciliador. Não, portanto, de mediador, não de confessor das partes, não de ter reuniões em separado com cada parte, mas em conjunto com as partes, e sempre em conjunto com as partes, e não usando mais informação do que aquela consta do processo, ser um facilitador do acordo, nomeadamente fazendo uma proposta a partir da qual as partes discutam. Mas no regulamento de arbitragem do CAC e em muitos regulamentos de arbitragem, esse papel não está atribuído ao árbitro. Esse papel não está atribuído ao árbitro. Em minha opinião, mal. Em minha opinião, mal. Mas a verdade é que não está. E, portanto, na minha prática de arbitragem, quer nacional em Portugal, quer internacional, os árbitros não desempenham esse papel. O que, repito, não significa que não seja perfeitamente possível. Quer em arbitragem ad hoc, quer em arbitragem institucionalizada, que isso aconteça. Devo dizer que no passado, em Portugal, em anos mais recuados, isso na verdade acontecia. Isso na verdade acontecia. Mas os advogados não gostam muito disso. Os advogados não gostam muito disso. Os advogados tendem a ver as intervenções conciliatórias do julgador, seja o julgador arbitral, seja o julgador do Tribunal do Estado, tendem a ver as intervenções, pelo menos em Portugal, muitas vezes tendem a ver as intervenções conciliatórias como pressões, como falta de vontade do julgador de julgar, do juiz no Tribunal do Estado de fazer o seu papel, do árbitro fazer o seu papel. Ainda por cima, no caso dos árbitros, como a remuneração dos árbitros é variável, ao contrário da do juiz do Estado, a remuneração dos árbitros é variável, pode haver más interpretações, é variável em função dos casos que vão tendo. Uma intervenção do árbitro no sentido do processo não chegar ao fim, mas o árbitro ser remunerado mais do que proporcionalmente ao trabalho que teve, digamos assim, é uma coisa delicada. É uma coisa delicada. Eu não sei qual é a experiência da professora Helena Prata, da doutora Joana Galvão Teles. Eu ia passar para a Helena agora, mas antes eu ia pedir-lhe que respondesse aqui uma pergunta do doutor Félix Cipriano, que é um árbitro. Estou a ver a pergunta. Ninguém pode responder com rigor a esta pergunta, porque
estatística de arbitragem institucionalizada em Portugal há, estatística da arbitragem ad hoc não há. Por outro lado, gostava de dizer o seguinte: nós estamos a falar, acho que todos os que estamos a falar, estamos a pensar em arbitragem comercial. Mas além da arbitragem comercial, há outra arbitragem, nomeadamente em Portugal, que é um país muito generoso em matéria de arbitragem, que até tem arbitragem tributária, além da arbitragem de consumo. Portanto, eu não estou a falar, nem me vou referir à arbitragem de consumo, que é a arbitragem necessariamente institucionalizada em Portugal. Não me estou a referir à arbitragem fiscal ou tributária, que também é obrigatoriamente institucionalizada. Nem sequer me estou a referir a uma parte da arbitragem administrativa que também é institucionalizada. Mas estou-me a referir à arbitragem comercial e a alguns contratos administrativos que são muito semelhantes aos contratos comerciais e que acabam por ser julgados nos mesmos termos, até porque estão submetidos à lei de arbitragem voluntária, acabam por ser julgados nos mesmos termos que os litígios comerciais e que, de resto, o Centro de Arbitragem Comercial administra com alguma frequência arbitragens resultantes de contratos administrativos ou relativas a contratos administrativos. Portanto, respondendo ao Dr. Félix Cipriano, eu diria, vou-me referir apenas à arbitragem comercial, Dentro da arbitragem comercial, acho que ninguém pode responder se existe mais ad hoc ou se existe mais institucionalizada. Acho que o que podemos dizer é que, como já disse o Dr. Castro Issola, que no Centro de Arbitragem Comercial surge, além de arbitragem institucionalizada, surge arbitragem ad hoc, que as partes decidem converter em arbitragem institucionalizada, ou quando menos, sem a converter formalmente, pedem que seja tramitada com o apoio logístico do centro. Não a convertem em arbitragem institucionalizada, isso há uma diferença, porque, por exemplo, o centro não terá poderes, não intervirá na nomeação dos árbitros ou na recusa dos árbitros, não intervirá na prorrogação dos prazos, mas no que diz respeito, por exemplo, aos serviços de secretariado e de logística, a intervenção do centro será igual. A minha percepção, mas é uma percepção, não é um estudo, a minha percepção é que a percentagem de arbitragem institucionalizada em Portugal tem vindo a subir, mas ainda há arbitragem ad hoc com alguma frequência. Mas acho que tem vindo a subir a percentagem de arbitragem institucionalizada. Helena, relativamente à anterior questão, quanto a Podes fazer-me lembrar a questão, faz favor. que tinha que ver com a mediação, não A no mediação. sentido. Bom, a minha experiência em Angola é essencialmente de arbitragens ad hoc. Aqui também há o entendimento de que o árbitro não pode ser mediador, mas nunca tive nenhuma situação em que as partes tentaram conciliar a meio da arbitragem. Tenho a mesma opinião do professor Pinto Duarte, de que o árbitro pode conciliar ou pode tentar conciliar as partes, mas não tenho nenhuma experiência de mediação já depois da arbitragem, já depois da arbitragem instituída. Eu não sei se a doutora Joana queria dar alguma chega. Eu, se calhar, em relação à questão da inteligência artificial, queria só acrescentar que foi colocada no chat, que realmente hoje em dia, cada vez mais, há a utilização de ferramentas e tecnologias e que vêm a melhorar bastante a eficiência, não só em termos das traduções, das interpretações que já referi anteriormente, como também a nível de seleção dos árbitros. Há ferramentas que já são utilizadas, que é o Arbitrator Intelligence, o Use Connect, que ainda não são muito no dia a dia, se calhar, da realidade nacional, mas que a nível internacional se utilizam bastante para pesquisar os árbitros, os perfis, os conflitos de interesse,
Também na própria audiência, nós na época da pandemia tivemos uma audiência de uma arbitragem internacional em que realmente foi a primeira vez, aliás, que utilizámos tantas ferramentas tecnológicas em que tem a gestão de documentos que o Dr. José Castro Sola já falou, ou seja, plataformas em que os documentos estão todos organizados e arquivados consoante as partes enviam e que ao longo da audiência virtual vão sendo expostos à medida que os advogados vão pedindo. E, portanto, numa audiência temos pessoas a gerir os documentos e ferramentas respectivas, também a gerir a própria transcrição da audiência, que no final do dia já se consegue ter depois a transcrição de tudo o que foi dito naquele dia. Portanto, há várias ferramentas que têm sido e cada vez mais são utilizadas. E para não falar depois de outras que ainda não são tão utilizadas, que têm a ver com a própria até preparação e redação de documentos. Mas tudo isto, claro, a par de uma necessidade de regulação também que vai começando a surgir, mas que ainda não existe muito. Olha, eu iria colocar uma última questão para os três, que tem que ver com Claro. arbitragem, Código de Processo Civil. O transporte das regras do Código de Processo Civil para os regulamentos de arbitragem, a minha experiência é essencialmente de arbitragem ad hoc. Isto porque li, penso que 3 semanas, um mês tanto, num artigo do Brasil, não tenho preciso onde o jornal, em que dizia que o Tribunal Supremo, o Supremo Tribunal afastava a aplicação das normas do Código de Processo Civil arbitral, e um dos argumentos era que a eventual aplicação do Código de Processo Civil em arbitragens pode levar à descaracterização deste procedimento. Eu gostaria que vocês fizessem comentários relativamente ao que se veio a prover, relativamente ao processo civil e arbitragem. Bom, eu concordo com a resposta que deu o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal brasileiro. Concordo que a aplicação das normas do processo civil ao processo arbitral descaracterizam completamente o processo. O professor, penso que será o professor Olavo, que dizia que o advogado tem de deixar de ser, tem de despir-se do processo, do contencioso, do processo judicial, quando trata da arbitragem. E nós tivemos uma época dos primeiros processos, os processos arbitrais, em que efetivamente nós deparámos-nos com situações do género, em que já nem eram as partes, era o próprio tribunal arbitral a aplicar as regras do processo civil, o que colocava questões de ineficiência relativamente ao andamento do processo. Eu efetivamente concordo que a aplicação do processo civil, as regras ao processo arbitral, ou as regras do processo civil ao processo arbitral, matam a arbitragem e, no fundo, estamos só a aplicar um processo que é lento e que é extremamente, vamos dizer, pesado num processo arbitral. Estamos só a transferir a instituição, estamos a estabelecer uma instituição de decisão diferente, mas continuamos com os mesmos problemas que enfrentamos nos processos judiciais. E eu ia aproveitar, bom, nós temos aqui agora várias questões e não consigo respondê-las a todas. Escolhe uma, Helena, podes escolher uma. Há aqui uma pergunta que diz: a realidade angolana é diferente da portuguesa.
Em Angola, essencialmente, arbitragem ad hoc, consequências da modalidade e o que acha. Mas não, eu acho que é outra. Processo de arbitragem comercial e trabalhista. Os sindicatos podem intervir para evitar custos neste processo. Bom, a Também achei arbitragem. que te querias referir a esta. Pois, a arbitragem no direito de trabalho ainda é uma questão que está a ser discutida. Eu, particularmente, não concordo que os processos trabalhistas devam ser submetidos à arbitragem pela própria natureza do conflito laboral e também pela distribuição de custos. Nós sabemos que nos conflitos laborais, aqui em Angola, os trabalhadores, por norma, estão isentos de pagamento, de pagamentos de custas. E a questão que se coloca é: este princípio aplicar-se-á também no processo arbitral? Não consigo antever a intervenção dos sindicatos, talvez no sentido de pagamento das custas com a arbitragem, na medida em que a arbitragem essencialmente resulta essencialmente de um acordo entre as partes. Nos conflitos trabalhistas, eu não considero que a arbitragem seja um modelo de resolução de conflitos ou um método de resolução de conflitos eficaz. Penso que respondi a esta questão. Não sei se haverá outra. Doutora Maria América, Eu gostaria de... Sim, eu gostaria de dizer duas coisas, mas preciso de 3 minutos. Tenho 3 minutos. A doutora Maria América congelou enquanto... Doutora Maria América dos Santos, dá-me 3 minutos. força. Eu, por acaso ouvi com cortes, mas é por causa da minha relação, mas pode seguir. Eu não sei nada de direito do trabalho, mas gostaria de dizer que em Portugal há uma área muito específica em que a arbitragem funciona, mas que não é dos conflitos individuais no trabalho, que é uma área do direito do trabalho em que a arbitragem funciona e funciona bem, que é na definição, em caso de greve, dos serviços mínimos. A lei portuguesa prevê que, em caso de greve em certos setores, não estamos a falar em todos os setores, estamos, sei lá, nos transportes, na saúde, obviamente, quando há greves no setor da saúde, nos hospitais públicos, a lei portuguesa prevê que haja lugar à fixação de serviços mínimos, e esses serviços mínimos não são fixados pelo Estado, são fixados por árbitros paritariamente designados pelos sindicatos e pelas associações patronais, e acho que esse sistema tem funcionado bem. É um caso muito específico, mas onde não se aplicam as objeções da professora Helena Prata. Mas eu gostava era de ir à outra questão e dizer o seguinte, que ajuda a perceber alguma coisa. A arbitragem nasceu no século XIX para o comércio com base na autonomia privada dos comerciantes. No princípio do século XX, certas correntes de pensamento autoritárias estatistas tomaram conta da arbitragem. O autor material do Código de Processo Civil português, de 1939, que no essencial se manteve até hoje, ou pelo menos se manteve no essencial até 2013, Alberto dos Reis escreveu várias vezes que era frontalmente contra a arbitragem, pura e simplesmente contra a arbitragem. Não queria arbitragem, nenhuma. Mas como as posições doutrinárias são uma coisa e as leis são outras, e ele, embora autor material do projeto, não determinou o projeto em todas as vírgulas, o Código de Processo Civil português de 1939, que estava em vigor, nomeadamente quando foi a independência de Angola, com pequenas modificações, admitia a arbitragem, mas era uma arbitragem quase dentro do aparelho de Estado. A regra supletiva era que os árbitros reuniam no Tribunal Judicial, a regra supletiva era que os árbitros, o secretariado era feito pelo escrivão, e as regras processuais supletivas era o próprio Código de Processo Civil. Embora não fosse obrigatório, era possível escolher outras regras, mas o Código de Processo Civil era o supletivo. E no que diz respeito a Portugal, isso continuou assim até 1986. Quer dizer, só em 1986, rigorosamente, houve uma primeira lei abortada em 84. Mas só com uma lei, que é a primeira lei da arbitragem voluntária, publicada em 1986,
é que sai do Código de Processo Civil, isto eram os últimos artigos do Código de Processo Civil que vigorava também no espaço angolano, à data da independência de Angola, em Portugal, só em 1986 é que é extraído do Código de Processo Civil a arbitragem. E como os juristas são conservadores e a inércia é uma força social muito grande, nas primeiras arbitragens que houve em Portugal no final dos anos 80, já no âmbito da vigência da LAV e durante parte dos anos 90, eram escolhidas como regras processuais o Código de Processo Civil. Acrescia que nessa altura era permitido que juízes reformados, jubilados, aposentados, interviessem como árbitros. Isso hoje, não interessa agora explicar porquê, é muito, muito difícil em Portugal. Mas isso era vulgar no final dos anos 80 e nos anos 90. E aqueles que tinham sido juízes sentiam-se muito à vontade dentro do Código de Processo Civil e, por isso, foi vulgar, até há cerca de 20 anos em Portugal, escolher como regras arbitrais nas arbitragens ad hoc, nas arbitragens institucionalizadas, é claro que já não, mas nas arbitragens ad hoc era muito vulgar escolher o Código do Processo Civil. O Código de Processo Civil é um pouco contrário às regras do processo civil, pelo menos do processo civil português, as regrazinhas, não estou a dizer os grandes princípios são aproveitáveis, mas as regrazinhas do Código de Processo Civil são o contrário da flexibilidade que se pretende na arbitragem. Muito obrigado pelos 3 minutos. Olha, doutor, aproveito para responder aqui a senhora Selma Vitor, que é do CREL, que é o Centro de Litígios Extrajudicial ligado ao Ministério da Justiça, em que ela diz que gostaria de saber, nas arbitragens institucionais, quem paga os honorários dos árbitros, ou seja, as partes diretamente ou a instituição. Pode ser o Dr. Castro Issola a responder, mas do ponto de vista do fluxo monetário, é a instituição. Do ponto de vista do fluxo monetário. Os árbitros passam o seu recibo, a sua fatura, à instituição. Do ponto de vista económico, quem paga tudo são as partes. Só que na arbitragem institucionalizada, os árbitros estão dispensados desse contacto profano com as partes. Esta carga administrativa. E que carga administrativa, posso eu dizer, não é? Acresce também que não só nas arbitragens institucionalizadas as coisas se passam como o Sr. Professor descreveu, como também nas ad hocs que aqui são sediadas. É exatamente a mesma coisa. A prática é a mesma. Meus senhores, o tempo passou rapidamente. Notas finais. Eu vou começar agora pela doutora Joana. Eu queria agradecer, acho que conseguimos responder às questões. Julgo que ainda há muito trabalho, e principalmente da parte dos advogados, para se evoluir, mas também em conjunto com os árbitros e com os centros de arbitragem, para se evoluir em termos de eficiência. Nesta lógica de estabelecer limites de tempos, de extensão dos articulados, porque realmente este exercício de sintetizar e de ir aos pontos essenciais, acho que beneficiaria todas as pessoas. Claro que nós não vivemos num mundo ideal, mas podemos tentar defender aquilo em que acreditamos. Muito obrigada a todos. Helena? Por favor. Muito obrigada a todos. É sempre muito interessante fazer parte dessas tertúlias. E eu acredito que Portugal já vai muito avançado no desenvolvimento da arbitragem. Nós, apesar de termos uma lei relativamente que já tem 20 anos, só muito recentemente começamos a pensar ou começamos a desenvolver na prática a arbitragem como forma e a levar a sério a arbitragem como forma de resolução de litígios. E começamos a dar alguma importância à realização de arbitragens localmente. Temos centros que estão ainda muito no início da sua atividade e penso que esta interação com países como Portugal, como Brasil,
que têm a vantagem de falarmos o mesmo idioma, a mesma língua, percebemos-nos perfeitamente bem. Esta interação é muito proveitosa e penso que o desenvolvimento da arbitragem em Angola também passa muito pela cooperação com outros centros e com outros centros de arbitragem e com outras realidades. Porque temos muito que aprender, temos muitos preconceitos, temos que nos livrar de muitos preconceitos, nomeadamente despirmos-nos muitas vezes da nossa veste de advogado beligerante, para incorporarmos um outro tipo de advogado que é mais adequado ao desenvolvimento de um processo arbitral. Muito obrigada a todos, e obrigada à audiência pelo tempo dispensado. Doutor José Castro Sola, por favor. Professor, eu vou guardá-lo mais uma vez por fim, até para aproveitar para responder alguém que está a cobrar, que há uma questão que não foi. José Barbosa, Exatamente. depois Está bem, nas suas notas responda. Doutor José Castro, por favor. Eu vou ser muito rápido, agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Espero que tenha sido útil e que alguns dos exemplos que eu dei da nossa prática aqui do centro sejam úteis para a prática institucional em Angola e reafirmar a disponibilidade do centro para intensificar essa cooperação, na medida em que for se achar útil, com as nossas entidades congêneres em Angola. Muito obrigado a todos. Professor Rui, por favor. Então, doutora Maria América dos Santos e caros colegas de painel e caros participantes no webinar, foi um prazer, muito obrigado pelo convite para estar aqui. E para não deixar, julgo que será José Barbosa, não consigo ver o nome todo, só vejo José Barbo, que diz É que sim, José Barbosa. José Barbosa. Bom, eu diria o seguinte, acho que nenhum de nós tem nada contra a arbitragem ad hoc. Nenhum de nós tem nada contra a arbitragem ad hoc. Eu fiz dezenas e dezenas e dezenas de arbitragens ad hoc, não tenho nada contra a arbitragem ad hoc. Os centros de arbitragem são agentes no mercado, se quiserem adotar essa linguagem, no mercado da arbitragem. E quando os centros de arbitragem, como qualquer agente, quando chegam ao mercado, o que tem que fazer é mostrar que tem um produto ou um serviço, neste caso, que é bom. Portanto, num mercado que é dominado pela arbitragem ad hoc, como acontecia com o mercado português da arbitragem do princípio dos anos 90, e como pelos vistos acontece no mercado angolano, os centros de arbitragem o que têm que fazer é impor-se, não com qualquer discurso de autoridade sobre a superioridade da arbitragem institucionalizada, mas impor-se pela qualidade do serviço que prestam. E, portanto, a primeira coisa que eu acho que os centros de arbitragem deverão fazer é disponibilizar-se para auxiliar a arbitragens ad hoc, nos mesmos termos, por exemplo, em que o Centro de Arbitragem Comercial faz, não institucionalizando as arbitragens, mas disponibilizando meios. Umas vezes podem disponibilizar só secretariado, outras vezes podem disponibilizar só instalações, outras vezes podem disponibilizar só logística. Portanto, eu acho que a arbitragem ad hoc ou a arbitragem institucionalizada, qual é melhor? Depende da qualidade da arbitragem institucionalizada. Se a arbitragem institucionalizada for má, a ad hoc será melhor. Há coisas que a arbitragem institucionalizada consegue fazer que a arbitragem ad hoc não consegue fazer. Mas só se a arbitragem institucionalizada for boa. É esta a minha resposta. Meus caros convidados do CAC Angola, este webinar, e todos os participantes que nos acompanharam até esta hora, já estamos aqui há quase 2 horas, faltam 10 minutos para completarmos 2 horas. Muito obrigada pela vossa atenção. Espero voltarmos a cruzar para continuar esta discussão de temas de arbitragem. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Muito obrigada, boa noite. Muito boa noite.